Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso plano de leitura anual. Hoje estamos no nosso 9º episódio e é importante que você tenha em mente que a cada dia que vai passando, você está sendo mais fortalecido na palavra de Deus. E a vontade de ler a Bíblia está ficando mais latente dentro do teu coração. Se você tiver dúvidas teológicas sobre o que nós iremos ler hoje, você pode deixar um comentário aqui embaixo, se você estiver gostando, ou tiver alguma crítica, nós também estamos aceitando os teus comentários para que assim nós possamos melhorar e nos ajudarmos a entendermos e encontrarmos a verdade bíblica dentro do nosso coração. Você pode estar compartilhando com seus amigos, com seus familiares e deixando positivo também para que nós possamos prosseguir dentro dessa empreitada. Se você é novo por aqui, nós já temos vários capítulos lidos das Sagradas Escrituras e você pode voltar à playlist e começar a acompanhar. O plano de leitura anual é um plano dedicado à pessoa que quer se inteirar da palavra de Deus em um projeto de 1 ano, 365 dias, 365 episódios, que você pode acompanhar as Sagradas Escrituras e ler juntamente comigo. Como você está avançando, hoje o desafio será um pouquinho maior, mas dentro desse período de tempo, entre 15 a 25 minutos, onde nós iremos ler hoje 2 capítulos do livro de Gênesis. Hoje nós não iremos somente ler 4 capítulos como costumeiramente. Hoje nós vamos ler 2 capítulos do livro de Gênesis. Iremos ser transportados, iremos ler Gênesis 9 e 10, iremos ser transportados para Mateus no capítulo 9, retornaremos para Esdras no capítulo 9 e finalizaremos em Atos dos Apóstolos no capítulo 9, para que assim você também tenha maior segurança de avançar gradativamente também em leitura de mais um capítulo durante a tua rotina de leitura. Mas eu tenho certeza que isso vai ser enriquecedor para a tua vida. No capítulo 9 de Gênesis, nós iremos falar sobre a aliança que Deus firma com Noé e como foram a descendência de Noé a partir disso. Gênesis no capítulo 9 diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhe: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra temerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. Todo aquele que derramar sangue, tanto animal como do homem, pedirei conta. A cada um pedirei contas da vida do próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo seu sangue será derramado. A própria imagem de Deus foi criado o homem. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens e todos que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra, estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifado nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus prosseguiu e disse: e este é o sinal da aliança que eu estou fazendo entre vocês e a mim, e com todos os seres vivos que estão com vocês, por todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então lembrarei da minha aliança com vocês, seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver entre as nuvens, olharei para ele e lembrarei da minha aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: este é o sinal da minha aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há entre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão e Jafé. Cão é o pai de Canaã. Estes foram os 3 filhos de Noé que partiram deles toda a terra a qual foi povoada. Noé era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu diante da sua tenda. Cão, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantando-se
sobre os ombros e, andando de costa para não verem a nudez do seu pai, o cobriram. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravos de escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite eles na tenda de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Gênesis no capítulo 10. Este é o registro da descendência de Sem, Cão e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Esses foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togamar. Estes foram os filhos de Javã: Elisa, Tarsis, Quitim, Rodanim. Deles procederam os povos marítimos, os quais se separaram em seu território, conforme a sua língua, e cada um segundo o seu clã de nação. E esses foram os filhos de Cão: Cuxi, Mizraim, Fute, Canaã. E esses foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabatá, Raamá, Sabitecá. E esses foram os filhos de Ramá: Sabá e Dedã. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso diz, valente como Nimrod. No início do seu reino, abrangia Babel, Ereque, Acabe e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Rebeote-Ir, Calá, Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Mizraim gerou a Luídes, os Anamitas, os Leabitas, os Natuítas, os Patrucitas, os Caluítas, dos quais se originaram os filisteus e os Carotitas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, Iete, como também os Jebuseus, os Ramorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se de Sidom até Gerar e chegaram a Gaza e de lá prosseguiram até Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim, chegando lá a Laza. Esses são os descendentes de Cão, conforme seus clãs e suas línguas e seus territórios e nações. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi antepassado de todos os filhos de Eber. Esses foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Afaxade, Lude, Arão. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Geter, Meseque. Afaxade gerou Salá e este gerou Eber. Eber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque à sua época a terra foi dividida, e seu irmão chamou Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Salefe, Azarmave, Gerá, Adorão, Uzal, Diclai, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabade. Todos esses foram filhos de Joquitã. A região onde viviam estendiam de Messá até Cefar, nas colinas ao leste. E esses são os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas, e seus territórios e nações. São esses os clãs do filho de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história de sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram por toda a terra, depois do dilúvio. Agora nós iremos fazer a leitura de Mateus, no capítulo 9, onde Jesus ele realiza mais um milagre. E todos eles começam a ficar atônitos com o que Jesus estava fazendo. Mateus, no capítulo 9, diz assim: Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens lhes trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados.
Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo: esse homem está blasfemando. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, lhe disse: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda. Mas para vocês saibam que eu sou filho do homem, tenho na terra todo o poder e autoridade para curar pecadores. Disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele levantou-se e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridades aos homens. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na colheiteira, e disse: siga-me. Mateus levantou e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde os que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifício. Pois eu não vim chamar o justo, mas pecadores. Então os discípulos de João vieram e perguntaram: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão os dias em que o noivo será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornará pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se o fizer, a vasilha arrebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Falava ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou. Ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acabara de morrer. Vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesmo: eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga, viu um flautista e uma multidão agitada e disse: saiam, a menina não está morta, mas ela dorme. Todos começaram a rir dele, depois que a multidão se afastou, e ele entrando e tomou a menina pela mão e a levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda a região. Saindo dali Jesus, 2 cegos o seguiram, clamando: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhe perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles lhe responderam: sim, Senhor. E ele então, tocando seus olhos, disse: que seja feita segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus o advertiu severamente: cuide para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado, e não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mundo começou a falar, a multidão começou a ficar admirada, e nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Jesus ia passando por toda a cidade, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todos os enfermos e doentes. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como uma ovelha sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor Deus da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vamos agora ler o livro de Esdras, no capítulo 9, onde mostra a oração que Esdras fez direcionado ao nosso Deus. Depois que foram feitas essas coisas, líderes que vieram, disse-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos de suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com essas mulheres daqueles povos e eles se misturaram à descendência santa. E os líderes e os oficiais
estavam à frente nessa atitude infiel. Quando eu vi isso, rasguei a minha túnica e meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então todos os que temiam diante das palavras de Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. Eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgado, caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor. Ó meu Deus, e orei. Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande, por causa dos nossos pecados. Nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojos e à humilhação nas mãos dos reis estrangeiros, como acontece hoje. Mas agora, por um breve momento, ó Deus, foi misericordioso, deixando um remanescente, dando-nos um lugar seguro em seu santuário. Dessa maneira, nosso Deus, ilumina os nossos olhos e nos dê um pouco de alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou diante dessa escravidão. Tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo de Deus e levantar de suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e Jerusalém. E agora, o nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Por que nos abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, dos profetas, quando você disse, a terra que vocês estão conquistando está contaminada por práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas, eles encheram de impureza toda a terra. Por isso, não deem as suas filhas em casamentos aos filhos deles, nem aceite as filhas dele para os filhos de vocês. Nunca procure o bem-estar e a propriedade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem dos bons frutos dessa terra, e deixe para os seus filhos como herança eterna. Depois disso, depois de tudo que nos aconteceu por causa das nossas más obras, e por causa da nossa grande culpa, apesar de terem punidos menos pecados do que nós merecíamos, ó Deus, ainda nos terá dado remanescente como este. Como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e realizar casamentos mistos com esses povos de práticas repugnantes? Como não fica irados conosco? Não nos destruirias e não deixarias ser remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo, e até hoje deixaste sobreviver como remanescente. Aqui estamos diante de ti com a nossa culpa, embora saibamos que por nossa culpa nenhum de nós pode permanecer na tua presença. E essa foi a oração que Esdras fez diante de Deus. Vendo que o povo estava em práticas repugnantes, ele clama a Deus para olhar com um olhar de misericórdia sobre o povo. Agora nós iremos fazer a última leitura do nosso dia, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, aonde nós conseguimos enxergar e identificar que um homem chamado Saulo de Tarso, ele se converte e aí o rumo do cristianismo começa a ser expandido. Esse homem era um homem muito sábio, culto, e um homem de uma palavra de intrepidez, aonde ele chegava, os seus discursos eram aclamados, e por isso a rota do cristianismo estava sendo aberta para os quatro cantos da terra. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas da sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximavam de Damasco, de repente, brilhou-se ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajaram com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam a ninguém.
Saulo levantou-se do chão e, abrindo seus olhos, não conseguia ver nada. E os homens levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, um homem chamado Ananias o viu chegar e impôs-lhes a mão para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem, de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome. Mas o Senhor respondeu a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante os povos de Israel. Mostrarei a ele quando for de sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs-lhe a mão sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as suas forças. Saulo passou vários dias com os seus discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é este homem que procurava destruir Jerusalém, aqueles que invocavam este nome? E não veio ele para cá justamente para levar-nos presos os sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo dos planos dele. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, mas os seus discípulos os levaram de noite e fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor e que lhe falava que, como em Damasco, ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou entre eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos os levaram para Cesareia e os enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia e Galiléia e Samaria. Ele se edificava e encorajava pelo Espírito, crescia muito em números, vivendo no temor do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida, e ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante e arrume a sua cama. Ele levantou-se imediatamente. Todos que viviam em Lida e Sarona viram que se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmola. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhes 2 homens e lhe disseram, não se demore vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando seus vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando para a mulher morta, e disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a e pôs-a em pé. Então, chamando os santos, as viúvas, apresentou-se a viva. Este fato se tornou tão conhecido em toda a cidade de Jope que muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, como curtidor de couro chamado Simão. Amém? Essa foi a nossa leitura de hoje. Você avançou mais um degrau
Hoje nós conseguimos concluir 5 capítulos das Sagradas Escrituras. Eu espero que isso seja um motivo de ânimo para você. Muitas coisas boas ainda estão vindo durante este caminho. Como nós lemos hoje, aqueles que são do caminho. Você é do caminho e que essa paz do caminho encontre o teu coração e a tua vida e faça transformação na tua família. Em nome de Jesus Cristo. Te espero amanhã para mais um dia de leitura bíblica. Já estamos indo para o 10º dia e que a paz do Senhor encontre o teu coração.